Vamos orar? Pai Celestial, ainda em Tua presença estamos agradecidos, Pai. Este culto é um culto de ação de graças. Nós agradecemos por tudo que és para nós. Deus amoroso, Deus provedor. Ó Pai, em nome de Jesus, oramos pela vida da Paula, de toda a família que perdeu este alguém querido, ó Pai, que infelizmente acabou falecendo. Tu és Deus, sabes de todas as coisas. Existem questões que fogem ao nosso controle, mas como Tu és Deus, como era serva do Senhor, cremos que está, ó Deus, na Tua presença. Fica o sentimento de perda no coração da família, e nós oramos para que a Tua presença, Espírito Santo, meu Deus, possa confortar o coração de todos por esta perda irreparável. Só o Senhor para consolar, só o Senhor para trazer, ó Deus, paz, trazer este alento, este bálsamo no coração de toda a família, Pai. Esta é a nossa oração aqui como igreja, em nome de Jesus. Também oro mais uma vez, Pai, pela vida do meu irmão, pastor Roberto. Ó Deus, eu não sei se ele foi já operado, Tu sabes. A gente está orando para que o Senhor direcione a mão dos médicos, para que tudo vá bem, para que ele se recupere. Eu já te pedi hoje e peço novamente, até que ele não sofra com sequelas, ó Pai, que o Senhor possa ter misericórdia da vida dele, da vida dos filhos, ó Deus, das noras, da esposa e de todos nós que somos familiares, ó Deus, que o Senhor alcance a vida dele lá no hospital onde está, que ele seja cuidado também pelos Teus anjos, Pai, em nome de Jesus. Estabelece, Pai, a saúde dele, em nome de Jesus, eu te peço. Ó Deus, também fala conosco nesta noite, abençoa, ó Deus, este momento que nós vamos estudar a Tua palavra. Nós precisamos, ó Deus, de Ti. Nós estamos aqui porque Te amamos, porque sabemos que És o nosso Deus. E, ó Deus, queremos mais de Ti, mais da Tua presença, mais da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, nós Te agradecemos. Amém. Amém, graças a Deus. Por favor, pode se assentar. Se alguém puder me arrumar uma aguinha aí, eu agradeço, por favor. Ontem nós estudamos aqui sobre entregar o caminho ao Senhor, conselhos de Davi, no Salmo 37. E hoje eu quero estudar com os irmãos e aprender algumas coisas que estão contidas numa escrita do filho de Davi, de Salomão. Salomão, ele foi um cara muito sábio. E além de ser sábio, ele buscava muito sabedoria. Por isso, eu coloquei como tema desta mensagem para o ano que vem, Salomão me escreveu: estou decidido a ser sábio. Estou decidido a ser sábio. Quero ler com você, você que trouxe a sua Bíblia, abra aí por favor no livro de Eclesiastes, no capítulo 7. Entre tantos textos da Bíblia, de Provérbios, de Eclesiastes, que Salomão escreveu sobre sabedoria, sobre ser sábio. Estudando este texto hoje, ele escreveu algumas coisas aqui maravilhosas, que provavelmente sirva para que nós vivamos isso no próximo ano que está chegando. Falta menos de uma hora para 2019. Como eu disse ontem, a gente está encerrando um ciclo. Obrigado. Esse é o costume que se tem lá em Israel. No Oriente, eles têm o hábito de encerrar o ano na presença de Deus. Aqui no Ocidente, isso está perdendo um pouco a mão, as pessoas estão perdendo um pouco isso, mas no Oriente, como eu expliquei ontem, eles têm o hábito de encerrar um ciclo. O pastor César já esteve aqui pregando sobre isso, há um tempo atrás, alguns anos atrás. Toda vez que encerra-se um ano, e o ano deles não é igual ao nosso, eles têm um ano diferente, uma contagem diferente. Todavia, quando encerra um ciclo
um ano deles, eles se colocam na presença de Deus e agradecem a Deus por eles estarem vivos para começar um novo ciclo. Essa é a razão principal, por exemplo, da gente estar aqui hoje. Estamos chegando agora, 11/8 do dia 31 de 2018, e nós estamos vivos, estamos com saúde. Acabei de falar de pessoas, de alguém que faleceu, de o meu irmão que está no hospital, outros que durante este ano perderam a sua vida, mas graças a Deus nós chegamos até aqui, e se nos permitir a gente vai passar este ano e vamos continuar vivendo na presença do Senhor. Então, quando encerra um ciclo, a gente agradece a Deus, a gente gasta tempo com isso, a gente dispõe do nosso tempo justamente para se reunir e agradecer a Deus. E quando eu falei ontem de entregar o caminho ao Senhor, Davi escreveu isso no Salmo 37, ele também disse ontem, Davi, de sabedoria, de ser sábio. E o seu filho Salomão, em Eclesiastes, capítulo 7, se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, e você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Alguns conselhos de Salomão para as nossas vidas. 7 de Eclesiastes, versículo 1. Ele disse: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Veja que interessante o que ele escreve: o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Versículo 2: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Ou seja, Salomão está dizendo o seguinte: não brinque com a vida, viva a vida e viva da melhor forma que você puder. Versículo 3: a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Versículo 4: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. E por que ele escreveu isso? Porque quando você vai num velório, por exemplo, lá você não fica dando risada, lá você fica refletindo. E uma dessas reflexões que muita gente faz no velório é aquela assim, tipo: poxa, eu estou vivo ainda, uma pena que essa pessoa faleceu, mas eu estou vivo. Se você não tivesse no luto, tivesse na alegria, tivesse só dando risada, você jamais pensaria isso. É isso que Salomão está querendo dizer. Versículo 5 ele diz: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Versículo 6: tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Versículo 7: a opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. Versículo 8: o fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Versículo 9: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. E nós estudamos sobre isso aqui ontem. Versículo 10: não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Versículo 11: a sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. 12: a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem da sabedoria, do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Versículo 13, ele diz: considere, em outras versões, observe o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Versículo 14: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Aí Salomão, versículo 15, ele diz o seguinte: nessa vida sem sentido, eu já vi de tudo. Por exemplo, um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar de sua impiedade. Então ele escreveu no 16: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, por que destruir-se a si mesmo? Lá no Novo Testamento, Paulo escreveu mais ou menos alguma coisa relacionada com isso. Ele diz que a letra mata.
Versículo 17: não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Versículo 18: é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Versículo 19, ele escreve que a sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. 20, todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. 21, ele escreveu: não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. 22, pois em seu coração, você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Versículo 23, ele diz, desse comentário inicial: tudo isso eu examinei, mediante a sabedoria, e disse: estou decidido a ser sábio. Mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? 25, ele escreve: por isso, dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. 26, ele diz: descobri que muito mais amargo que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Versículo 27, ele escreve: veja, diz o mestre, foi isso que descobri. Ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser, sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens, descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. E olha que ele teve 1000. 29 e último: assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Só até. Salomão, na sua sabedoria, ele disse o seguinte: gente, eu comecei a vasculhar, a perguntar, a pesquisar sobre várias questões. Se você ler a Bíblia, você vai ver uma outra narrativa falando, o livro de Crônicas, se eu não me engano, Crônica, Reis, tem uma narrativa da história de Salomão. E na história de Salomão conta-se quantos provérbios ele escreveu, quantas canções ele compôs, quantos instrumentos ele acabou ajudando o pai dele a criar, coisas tremendas ele fez. Porque um dia ele pediu sabedoria a Deus. Ele diz aqui: a sabedoria, ela existe, mas é difícil de encontrar, porque os homens estão sempre envoltos a intrigas. Então, como eu disse ontem, Davi na sua velhice, e agora Salomão também ficando velho, ele escreve o seguinte: eu decidi ser sábio, eu decidi buscar para a minha vida questões que me levam para perto de Deus, para viver uma vida melhor. Aí você fala assim: poxa, por que as pessoas não têm uma vida melhor, mesmo estando na presença de Deus? Eu já falei sobre isso aqui esse ano. Será que Deus quer que a gente sofra? Será que Deus quer que você sofra, que você viva passando necessidade? Dificuldade a gente até passa, mas necessidade, Deus, isso não é plano de Deus. Por que Deus permite situações? Porque quando Ele nos fez, quando Ele nos criou, Ele tinha um propósito para nós. O problema é que com o passar do tempo e o nosso livre-arbítrio, esse propósito ficou para trás, e nós começamos a viver um outro propósito, o nosso. E quando a gente começou a viver esse outro propósito, que é o nosso, nós começamos a nos afastar do propósito de Deus. Por isso que a gente tem aquele seminário que é baseado num texto bíblico, o seminário Veredas Antigas. As pessoas, quando conhecem Jesus, elas voltam para as veredas antigas, os caminhos que Deus escreveu para a pessoa trilhar. Aí Salomão ele diz o seguinte: gente, a gente precisa começar a ser sábio. Nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos, inclusive hoje, no século 21, crentes que são sábios. Como eu disse ontem, crentes que não vão cair na lábia desses
falsos mestres que existem por aí, dessas igrejas emergentes, que estão sempre tomando dinheiro das pessoas, que estão sempre enganando as pessoas, e as pessoas vão lá e ficam naquela... Espera um pouquinho, você precisa ter sabedoria e conhecer Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Você precisa aprofundar o teu relacionamento com Deus. E, meu irmão, só tem um caminho para você fazer isso. Primeiro, receber Jesus como Senhor e Salvador. Ah, pastor, mas eu já recebi Jesus como Senhor e Salvador. Ótimo. Segundo, você tem que buscar a presença, a pessoa, o poder, a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Quem é sábio, gasta tempo com isso. Ele dobra os joelhos, ele fica ali: Espírito Santo, encha a minha vida. Vim aqui na igreja cantar: Espírito, encha a minha vida. Isso é fácil. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para quê? Para ficar falando em língua, pulando? Não. Para ter sabedoria dos céus e tomar decisões que nos levam para perto de Deus, decisões que nos afastam do mal, decisões que levam a gente a fugir do pecado, a vencer o pecado, a dominar o pecado, inclusive, como nós vimos ontem. E que Deus falou para Caim: o pecado bate na tua porta, você precisa aprender a dominá-lo. Hoje nós precisamos de gente sábia que saiba até falar. Nós estudamos sobre isso aqui. Eu estou relembrando para que isso fique gravado no teu coração. Daqui a alguns minutos nós vamos começar um novo ano. Quem sabe 2019 seja o ano que você saia da sua boca palavras de bênção. Saia da sua boca palavras que levem as pessoas para cima e não para baixo. Que na tua mente venham pensamentos de bênção, pensamentos de paz, pensamentos que te levam para perto de Deus e não para longe dele. Que no ano que está para chegar daqui a pouco, 2019, você possa fazer aquilo que você não estava fazendo, que você possa viver esse novo tempo. Eu quero te encorajar a você buscar o Espírito Santo, a você vir nas reuniões de oração, a você buscar a Deus enquanto se pode achar, e por enquanto se pode achar, inclusive Ele está conosco aqui hoje. A verdade, meus irmãos, é que as pessoas não têm a dimensão, sabedoria para entender o poder que tem na palavra. Eu já preguei sobre isso aqui várias vezes. Mas é sempre bom lembrar que uma semente, ela é capaz de levantar uma floresta. Uma semente. E eu citei aqui já algumas vezes no passado, por exemplo, se você pegar uma laranja, quantas sementes tem numa laranja? Você já parou para contar? Eu nunca parei. Mas vamos imaginar que tenha lá umas 30 sementes numa laranja. Aquelas 30 sementes, se elas forem lançadas uma a uma na terra, será brotado daquela semente uma árvore. E quem já viu uma laranjeira aqui na vida? Aquela árvore que dá laranja. Eu já tive o prazer de no interior sentar embaixo e ficar assim, só apanhando, descascando e chupando. Quantas laranjas dão numa árvore? Pastor, não dá para contar. Tem umas que dão 100, tem outras que dão 200, 150, 80. Pois é, de uma semente brota-se uma árvore. Daquela árvore ela dá pelo menos mais 100 frutos. Por isso que na Bíblia existem vários textos que nos levam a refletir pensando o seguinte. O próprio Salomão escreveu em Eclesiastes. Se você ler Eclesiastes capítulo 5, Salomão diz, capítulo 4 e 5, ele escreveu o seguinte: quando você entrar na presença de Deus, quando você está na presença de Deus, e Deus está com a gente aqui hoje, é melhor você não fazer voto de tolo, lançar palavras de tolice diante de Deus, ou fazer promessas diante de Deus que você não venha cumprir. Isso é tolice. Então, como sábio que ele era, ele diz: quando você entrar na presença de Deus, é melhor até você ficar de boca fechada. Se você for abrir a boca, abra e fale alguma coisa diante de Deus consciente, porque Deus está presente e Ele é Deus. Deus nos capacitou como filhos amados. Deus nos chamou para sermos um povo. Lá de 1 Pedro que ele escreve:
um povo santo, sacerdócio real, nação santa, sacerdócio real, um povo escolhido do Senhor, para que pudesse levar ao mundo as boas obras de Deus, através de Cristo Jesus nas nossas vidas. Ou seja, tudo aquilo que nós somos, depende da nossa sabedoria. E hoje o que mais tem é crente que não tem sabedoria, para não falar burro aqui. Crente que na igreja, e o irmão Antônio testemunhou isso há pouco, se fosse antigamente, no começo da conversão dele, por certo ele teria brigado com aquele homem dentro do ônibus. Mas hoje, com a sabedoria que Deus deu a ele, quando acontece uma situação dessa, ele deixou para lá, para evitar algo pior. Por que ele fez isso? Porque ele agora está velho? Não, a questão não é idade. A questão é sabedoria. E é incrível que os mais novos, como eu gostaria de ter ainda meu pai vivo. Se meu pai fosse vivo hoje, talvez ele estaria com uns 80 anos, 78 anos. Como eu gostaria que ele tivesse vivo para ouvir conselhos dele, que eu não ouvia quando era jovem. Eu lembro ainda hoje de alguns conselhos que ele me dava, e eu deixei de ouvir. Por quê? Porque eu achava que sabia de tudo, eu era um tolo. E o que mais tem hoje de jovem no mundo é jovem tolo, que os pais ou os mais velhos querem aconselhar, já trilharam por esse caminho e se deram mal, como Salomão, como Davi, que a gente estudou ontem. Trilharam caminhos que se levaram a eles a decepções, a tristezas, sofrimentos. E eles aprenderam e escreveram sobre isso, para que um dia a gente pudesse abrir uma Bíblia, como hoje, próximo de um novo ano, e pudéssemos refletir. E se eu posso te dar um conselho hoje, eu te aconselho nessa oração que a gente vai fazer daqui a pouco, você levantar as mãos para os céus e dizer: Senhor, obrigado pelo ano que passou, que está terminando. Mas acima de tudo, Senhor, eu te peço sabedoria. Sabedoria para ficar firme na tua presença, porque os dias são maus. Você deve conhecer várias pessoas que estão desviadas. Você deve conhecer várias pessoas que estão fracas. Sabe por que elas desviaram? Sabe por que elas estão fracas? Porque elas não têm sabedoria, porque elas não estudam a palavra, porque elas não buscam o Espírito Santo. Eu insisto nessa tese: quem já teve um relacionamento com Cristo, quem já conheceu Jesus, ele não desvia, ele não desanima, ele pode até ficar triste, ele pode passar por dificuldade, mas ele não desiste, ele não desanima, ele permanece firme, porque ele sabe que o Deus vivo, poderoso, está com ele todo o tempo. A gente precisa ter esse tipo de sabedoria. Por isso que Salomão escreveu: eu estou decidido a ser sábio. Eu quero ser sábio, porque eu já vi muitas coisas na minha vida. Eu já falei aqui algumas vezes e repito: eu vejo hoje pessoas tomando decisões assim que levam essa pessoa, estão levando ela para um buraco. Eu estou fazendo de tudo para não entrar em buraco, e tem gente que está pulando de cabeça, porque não tem sabedoria, porque não busca Deus. Porque se eu e você aprendermos a buscar mais a Deus, no final de 2019, a gente vai fazer fila aqui, para subir e dizer assim: Senhor, eu te agradeço por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Sabe, meu irmão, é que a gente está acostumado, eu já falei aqui, com bênçãos ordinárias, as coisas que acontecem normalmente. Por exemplo, eu falei há pouco aqui, eu estou vivo. Extraordinário seria se eu tivesse morto, mas como eu estou vivo, então eu não preciso agradecer a Deus porque eu estou vivo. Só quando acontece algo extraordinário, extra, é que eu levanto a mão e vou lá e agradeço a Deus. Mas nós deveríamos agradecer a Deus se a gente não tivesse nada. Ainda assim a gente teria motivos para agradecer a Deus, dizendo o seguinte: obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz, no meu lugar. Era para eu ir para o inferno, e eu não vou mais, porque o Senhor morreu no meu lugar. O Senhor deu a vida por mim. Então eu termino mais um ano na tua presença. Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador.
Só por isso a gente devia agradecer. A gente devia levantar, vir aqui na frente. Irmãos, eu quero agradecer a Cristo, porque Ele morreu na cruz, no meu lugar. Vir aqui, irmãos, eu quero agradecer a Cristo, a Deus, que eu estou com saúde. Eu passei por dificuldades, por problemas, mas eu estou saudável. Amém, queridos? Só faz isso quem é sábio. Porque o tolo, segundo Salomão, ele fica falando mal da própria vida. Ele até deu um conselho aqui, ele falou: cuidado com o que você anda falando, porque você está falando tanto que é capaz do teu servo, você pegar ele falando mal de você. Você está falando tanto mal dos outros, que daqui a pouco o teu servo está falando mal de você, e vai ficar até chato, né? Ou seja, tem muito tolo hoje em dia dentro da igreja. Gente que anda praguejando, gente que anda falando mal, gente que anda criticando, gente que se volta até contra Deus, porque Deus não fez, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo, porque Deus é aquilo outro. E na verdade, meus irmãos, na verdade, a gente tem que olhar para nós mesmos. Hoje, 11h30, você ainda tem tempo de fazer uma reflexão, olhar para dentro de você. Nós passamos 2018. E talvez seja o momento de você checar dentro da tua vida. Que tipo de fruto você deu esse ano? Porque lembre-se, Jesus falou que eu e você temos que dar. Temos que dar? Amém? Crê nessa palavra? Já leu isso, né? Aí agora eu penso no seguinte: que tipo de fruto eu gerei esse ano? Fruto verde, fruto podre, ou algum tipo de fruto saudável? Que tipo de fruto eu gerei esse ano? Aliás, eu até anotei aqui que eu me lembro de uma ministração de novo aqui do pastor César lá atrás, anos atrás. Uma vez ele ensinou o seguinte: ele sugeriu, na verdade, uma pesquisa da gente anotar, não sei se vocês lembram, quem estava aqui lembra disso, de a gente anotar quantas palavras boas a gente fala em 1 hora e quanta bobagem a gente fala em 1 hora. Falou para a gente fazer uma coluna: palavra boa, bobagem. Lembra, né, Elaine? Se a gente começar a anotar, você vai pensar o seguinte: meu Deus, quanta bobagem eu falo em 1 hora. Bobagem de que tipo? Esse país é uma porcaria, meu vizinho é fofoqueiro, meu carro é uma droga, meu trabalho é só Jesus na causa, meu patrão não vejo a hora de dar um jeito nele. Ô Jesus, recolhe aquele teu servo, que aquele teu servo ali, Deus, só o Senhor. Ó Pai, eu estou duro, que dificuldade, Senhor. Ó Deus, que coisa, ai que comida, ai que bife duro, ai que farofa ruim, ai que isso, ai agora eu vou tomar banho, tá caindo pouca água, ai meu Deus, está muito quente, está muito frio, está muito calor, está muito gelado. Ou será que é só eu que falo isso? Se você começar a anotar, você vai ver o tanto de bobagem, de semente tola que você lança durante o dia. E se a gente aprendesse em 1 hora, presta atenção, em 1 hora, a gente começar a anotar assim, quanto que eu estou falando de bênção sobre a vida das pessoas, da minha família, do meu país. Meu irmão, só foi a gente orar esse ano aqui, desde abril, para Deus mudar a história dessa nação. Só foi orar por isso. A gente nunca orava. Só foi a gente começar a orar. E outras igrejas orando. E Deus mudou a história dessa nação. Amanhã a gente tem um novo presidente, diferente desses caras que estavam aí destruindo o Brasil. E isso é fruto de oração. Antigamente a gente só falava mal, criticava. Agora a gente tem um antídoto, a gente começa a orar, a gente começa a profetizar. Eu quero te encorajar hoje na oração final, você profetizar sobre a vida da tua família, sobre a vida dos teus vizinhos. Como a irmã Ângela disse aqui, eu tenho orado,
E eu também oro para Deus salvar gente da minha família. Eu tenho um tio de 86 anos, que ainda não é cristão. Eu tenho orado para Deus alcançar a vida dele. O bicho é gagá, velho. Aqueles cara bem sistemático. Mas graças a Deus eu consegui reativar um contato com ele. E eu tenho orado, eu mando devocional, eu mando algumas coisas para ele. Ele às vezes zoa, porque ele gosta de zoar crente, né? Então às vezes ele me zoa, eu dou risada e tal. Teve uma vez que ele falou para mim assim: e aí, evangelizador das nações, tá com muito dízimo no bolso, né? Ele falou isso para mim, escreveu na verdade. Eu falei: no bolso não, mas o dinheiro que entra na igreja paga os aluguéis, paga o meu salário, ajuda uma associação que cuida de drogados em Mogi das Cruzes, manda dinheiro para algumas pessoas, e ainda a gente faz algumas outras coisas com o dinheiro que entra. Aí ele escreveu: oh, desculpa, sobrinho, eu estava brincando. Eu falei: eu sei a tua brincadeira, conheço, mas ainda assim eu oro por ele. No passado, quando eu falava assim, por incrível que pareça, o nome dele é lindo, ele chama Diego também. No passado, quando as pessoas falavam do tio Diego, graças a Deus os meus sobrinhos, quando falam de mim, falam com alegria. Que a gente, quando falava do tio Diego, lá de Santos, meu Deus do céu, aquele cara ruim, sabe, negativo. E a gente queria distância. Hoje, eu oro pela vida dele. Eu tenho profetizado: Deus salva a vida dele, salva a vida da minha tia, salva a vida das minhas primas. E a irmã Ângela conseguiu, como ela disse, na família dela, pessoas sendo salvas, porque em vez de falar mal, ela começou a orar e declarar e profetizar. Amém, irmãos? Mandar pelo WhatsApp: feliz 2019, declare, faça isso, é bonito, mas o que vale é a atitude. É chegar aqui diante de Deus e falar: Senhor, obrigado, porque estão encerrando mais um ciclo hoje de vida. Mais um ano que encerra, o Senhor me deu. Tudo o que aconteceu ficou para trás. Ó Deus, em nome de Jesus, que tudo se faça novo. Que em 2019 eu seja uma bênção. Eu quero ser uma bênção na tua presença, Deus. Usa a minha vida, Senhor, para ganhar outros. Usa a minha boca para levar a palavra do Evangelho que eu vivo. Na verdade, até a gente devia orar e falar ao Senhor que a gente não precisa nem falar, que as pessoas consigam ver Jesus em nós. A verdade é que, encerrando o que eu disse sobre Salomão, ele disse: eu decidi ser sábio. Quando eu li esse texto tempos atrás, há uns anos atrás, eu também decidi ser sábio. Eu decidi assistir menos televisão e ler mais livros. Eu decidi orar mais. Eu confesso que ainda não oro como eu gostaria. Eu decidi buscar mais a presença do Espírito Santo. Eu decidi orar mais pelas pessoas em vez de falar mal delas. Eu decidi. Eu decidi não dar bola porque as pessoas falam da nossa igreja, de mim. Eu decidi ser sábio. Eu decidi buscar a Deus. Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero ler um texto com você para encerrar. Está lá no livro de Lamentações. Pastor, aonde está isso? Jesus amado. Acha Jeremias. Depois de Jeremias tem as lamentações dele. Capítulo 3. Glória a Deus. Deus é bom e Ele está aqui. Aliás, se você puder, fique em pé, nós vamos ler juntos, que assim quem está dormindo acorda. Quem está com fome aí? Falta pouco, falta só 23 minutos para a gente comer. Lamentações capítulo 3. Eu não vou ler tudo porque eu não tenho tempo. Do versículo 1 ao 19.
Porque Jeremias, ele fala o seguinte: gente, eu passei por isso, Deus permitiu que eu passasse por aquilo outro, aquilo. E depois, se você quiser, você começa o ano lendo na sua casa. Eu quero ler Lamentações 3, versículo 20. Ele escreveu o seguinte: eu lembro-me bem disso tudo que eu passei, que está descrito do 1 ao 19. E ele ainda escreve assim, dizendo: e a minha alma desfalece dentro de mim. Versículo 21, ele fala: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. 22, ele diz: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Fala para a pessoa do lado esquerdo e direito: meu irmão, Deus te ama. Fala assim: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 23, essa misericórdia é inesgotável, renova-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. 24, ele diz: eu te amo, Deus, você é o Senhor. Portanto, nele tem esperança. Ele diz: o Senhor para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que buscam. 26, ele encerra dizendo: eu quero ler, ele diz: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Você quer espere pelo Senhor, busque o Senhor, busque o Espírito Santo, busque sabedoria. Tiago, ele escreveu: você quer sabedoria? Peça a Deus, que Ele dá a todos que pedem. Sabedoria para quê? Para eu não fazer mais as bobagens que eu fazia antigamente, para eu não falar mais as bobagens que eu falava antigamente. Eu quero começar 2019 não de teoria, de prática, de viver uma nova vida na presença de um Deus vivo, de as pessoas olharem para mim e falar assim: oh, esse cara, essa mina, essa mulher, esse homem, eles têm algo de diferente. É alguma coisa que brilha, não sei, aparece. Que as pessoas possam ver a gente assim em 2019. Se eu posso te dar um conselho, eu te aconselho hoje a você se colocar diante de Deus agora nessa oração. Se você quiser, você pode até pedir perdão ao Senhor. Era até bom fazer isso: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Eu sei que o Senhor já se esqueceu, porque se você se arrependeu, Deus já se esqueceu. Mas ainda assim fala: Senhor, me perdoa. Eu estou encerrando um ciclo agora. Eu estou começando um novo ciclo, um novo tempo, uma nova etapa, um novo ano. E Deus, eu quero ser diferente nesse novo ano. Eu não quero ser um crente de cadeira, de banco. Eu não quero ser um crente professo. Ser crente, sou, mas de prática não tem nada. Eu quero ser uma nova vida, um discípulo de Jesus. Eu quero estar na tua presença. Eu quero receber sabedoria do Senhor. Quero viver essa sabedoria dia após dia. Como a gente estudou domingo passado, os pais sentam com os filhos: vem cá, filho, vamos ler a Bíblia. Não, eu não gosto. Eu não perguntei se você gosta. Vem aqui, vamos ler um texto. Porque eu aprendi, filho, a servir um Deus vivo, a ser fiel a um Deus vivo e a sua palavra. E se Deus tem abençoado a minha e a tua vida, filho, filha, é porque a gente tem servido um Deus que tem tido misericórdia, e a cada manhã a misericórdia dele se renova. Amém? Fecha os teus olhos por um instante. De tudo que você ouviu, se você sugou alguma coisa, eu te encorajo agora a falar com o Pai. Como é um culto de ação de graças, quem sabe agora você pode dizer: obrigado, Senhor, porque eu estou aqui na tua presença.
Como escreveu o salmista, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Senhor, eu preferi estar aqui, porque eu te amo, porque eu te adoro, porque és o Deus da minha vida. Eu quero, Senhor, entregar o meu caminho a Ti. Eu quero, como escreveu Salomão, eu decidi ser sábio, ser sábia. Eu quero começar um ano diferente. Eu preciso da Tua ajuda, me ajuda. Fala com Deus, aproveita, Ele está aqui. Essa é a primeira oração, daqui a pouco nós vamos orar para encerrar o ano e começar um novo. Aproveite, fale com o Senhor, Ele está aqui. Espírito Santo, meu Deus, derrama a Tua unção, Senhor. Derrama a Tua unção sobre este povo, Pai. Derrama a Tua unção, Espírito Santo, sobre este povo. Ah, Senhor, que eles possam falar em 2019, talvez o que não falaram até hoje. E da boca de cada um de nós saia, ó Deus, palavras de bênção, palavras de agradecimento, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai, capacita este jovem, esta jovem, este ou esta adolescente, que são novos, Pai, que não tem muita experiência na vida e talvez não tenham muita sabedoria para tomar decisões, e às vezes, ó Pai, são levados pelo mundo, ó Pai, que é cruel, e são enganados e são decepcionados. Ah, Deus, que eles possam buscar hoje sabedoria no Senhor para tomar decisões. Sabedoria do Senhor, Pai, para buscar o que é melhor hoje. Oh, Deus, capacita os jovens e adolescentes desta igreja com sabedoria, Pai. Espírito Santo, eu rogo ao Senhor, traz sobre os jovens e adolescentes uma unção nova, uma unção que capacite eles, ó Deus, a compor canções, ó Deus, e ter mais prazer de estar com o violão, com o teclado, com a bateria, com o contrabaixo, do que com, ó Deus, um controle remoto de um videogame, Pai. Eles possam ter o desejo, o anseio de escrever canções, não teoria, mas prática, que eles possam viver isso, ó Pai, em 2019. E para viver isso é preciso ter sabedoria, Senhor. Porque o mundo de hoje, os jovens de hoje, adolescentes, a maioria não quer saber disso, Senhor. Mas que aqui nessa igreja, no meio desse povo, o Senhor possa levantar jovens e adolescentes, sim, Pai, em nome de Jesus. O Senhor também possa levantar homens e mulheres sábias aqui, Pai. Gente que talvez já deu tanta cabeçada na vida, já fez tanta tolice, Senhor, mas quer, Pai, hoje tomar um posicionamento e viver, Pai, como disse Salomão, decidiu ser sábio, ser sábia, decidiu, ó Deus, superar as dificuldades, superar, Senhor, aquilo que se fala contra as nossas vidas, a tentação, ó Pai, o mal, ó Deus, em nome de Jesus, capacita a Tua igreja, o Teu povo, com sabedoria. Espírito Santo, enche as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Oh Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor. Capacita a Tua igreja, Pai. Levanta um povo aqui nesse lugar, um povo que se chama pelo Teu nome, um povo, ó Deus, que tem uma vida saudável, um povo, ó Deus, grato, um povo, ó Deus, que busca a Ti de coração,
Que o Senhor possa encontrar aqui, Deus, adoradores que te adorem em espírito e em verdade, Senhor. Eu profetizo sobre esta igreja, sobre este povo, ó Pai, este novo tempo, a partir daqui a pouco. Que seja assim, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, o tempo que fomos negligentes, o tempo que perdemos, ó Deus, com tanta bobagem, com tanta coisa fútil. Que possamos recuperar neste novo ano, na Tua presença, Senhor, a essência do Evangelho, do amor do Senhor, da Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Capacita, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Amém, amém, graças a Deus, amém. Vamos aplaudir a Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, a Ti, Jesus. Aleluia, 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 aleluia.